A paz do Senhor para todos. Nós vamos estar aqui retornando a nossa aulinha bíblica, né? Hoje nós vamos estar voltando para concluirmos a conversa, né? Nesse momento em que chamamos momento teológico, para tratar as questões que fala sobre o reino de Acabe. No último encontro, nós falamos da dinastia, né? Dinastia de Onri, e a gente sabe Uri, o pai de Acabe, né? Esse que conseguiu estabelecer relações estrangeiras bem sucedidas com Israel, né? Ele fez, em seu tempo, alguns acordos importantes, acordos com reis, né, o seu entorno. Onri é quem sujeitou os moabitas a Israel, né, cobrando tributos, controlando o comércio e fazendo a acumulação de riquezas, né. Onri também estabeleceu relações amistosas com a Fenícia, né, e dentro desse contexto foi selado um compromisso político mediante o casamento de Acabe, seu filho, e Jezabel, que era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E se você desejar conferir, isso vai estar no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 16, versículo de número 31. E é importante que a gente situe, né, contextualizar esta lição, que está muito boa, uma discussão muito importante para nós, tá? Com esses detalhes desse formalismo político entre Onri e os reis que estavam ao seu entorno, isso é de forma significativa para a expansão comercial de Israel, né? Certamente aqui nós temos o início de uma política também do sincretismo religioso, que vai florescer em Israel nos dias de Acabe, né? De Acabe e Jezabel. Lembre-se, quando a gente olha para o início do reino dividido, nós estamos a observar Jeroboão trazendo ali a idolatria. Então eles pegam o bezerro, né, e começam a adorar ao bezerro. Observem bem o que está acontecendo aqui, porque uma coisa é falar da idolatria, a outra coisa é falar do sincretismo religioso. A verdade é uma idolatria, mas aí de forma mais pujante. Por quê? Porque vai nivelar Deus e os deuses dentro de um mesmo patamar. Aí não se difere agora, é fulano, é ciclano, não. Agora, com esta nova política e associação religiosa, essa dinastia de Onri está dizendo que Deus e Baal, ou Azera, ou qualquer outros deuses se igualam. Adorar a um e a outro é fazer isso de forma simultânea. Então está falando aí de sincretismo religioso. Ele vai mais além do que os outros antes dele, né? Então, por isso que Onri é acusado de praticar perversidade ainda maiores que as praticadas por todos os reis que vieram antes dele. Quando nós pegamos aqui a lição, ela não vai trazer nenhuma posição relativo a Onri, mas o seu filho Acabe foi, olha aí, a lição nossa inicia dizendo que Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. E diz que durante o seu reinado ele permitiu que seus terríveis pecados os desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus, tá? O versículo 30 do capítulo 16 vai nos informar isso. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, ainda oferecida nos dias de seu pai Onri, né?
e ela vai introduzir os caminhos, né? Os caminhos da morte, na verdade, como o autor diz aqui. Suas ações provocaram uma grande seca em Israel, tá? Episódio que será aqui debatido e colocado aqui em prática, tá? Quando Ohim morreu, a cidade de Samaria se tornou um monumento duradouro do seu governo, né? Embora tivesse firmado o reino de Israel em pecaminosidade, né, ele ultrapassou em tudo os seus antecessores. Tá? Acabe, que foi o mais destacado monarca da dinastia de Onri, ele agora herdeiro, né, herdeiro do reino, ele vai expandir com êxito os interesses políticos e comerciais de Israel durante 22 anos do seu reinado. Acabe reinou 22 anos e nós temos que ter um olhar aplicado em relação à questão da prosperidade que houve no reino de Israel nos dias de Acabe, né? Por toda a nação de Israel, Acabe construiu e fortificou muitas cidades, incluindo a cidade de Jericó. Ela está aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, é aqui, incluindo Jericó. E por que incluindo Jericó? Na aula passada, nós falamos inclusive dessa construção que Acabe vai empreender para a expansão e para posicionar Israel diante do contexto, do cenário das nações à sua volta. Foi exatamente na construção de Jericó, e disse na aula passada que é aí onde a gente abre as portas e a nossa visão para Elias. Ele diz que é nos dias de Acabe que o betelita, né, aquele homem, aquele grande engenheiro que mora em Betel, ele edificou Jericó. E o que é que ocorre na edificação de Jericó? Quando ele começa a construir Jericó, Abirão, seu filho mais novo, morre. E quando ele conclui a restauração da cidade, Segube, que é o seu filho mais velho, morre também. E aí, Elias, que está atento às condições da atuação de Deus em seus dias, ele vai observar, olha, Deus falou algo pela boca de Josué nos seus dias, que Jericó é anátema, e qualquer um que edificar Jericó vai morrer o filho mais novo e vai morrer o filho mais velho. Então isso encontra-se em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, que muitos de nós ficamos desapercebidos a esse evento. E esse evento ele marca a presença de Elias no cenário profético de Israel. Tá? Então ele vai vai reconstruir Jericó, ele vai assegurar uma política de amizade com Judá, e isso vai acontecer por meio também de relacionamentos familiares, porque ele vai casar sua filha Atalia com Jeroão, que é filho de Josafá. E aí a amizade vai se incorporar às administrações políticas e eles terão uma prosperidade juntas, né? Vai enfraquecer algumas tentativas de invasão dos reinos em seus dias, e aí é como se o Estado tivesse ficado maior. Tá? Acabe pôde dar prosseguimento a um programa de construção de Samaria. Ele deixou Samaria assim o top de linha, como se diz. Né? Embora Ohim tivesse introduzido em Israel a adoração a Baal, veja o que eu falei na introdução, que era a divindade tíria, Acabe promoveu a adoração a esse ídolo. E na grande capital, Samaria, o que é que Acabe fez? Acabe ergueu um templo dedicado a Baal. Ora, além disso, centenas de profetas foram levados a Israel para que o baalismo se tornasse a religião oficial do governo. Tá? Do governo. Então Acabe adquiriu aí a reputação de ser o mais pecaminoso de todos os monarcas que governou Israel. Né? Promoveu o sincretismo religioso. Baal, Jeová,
era a mesma coisa, tá? Quando se adorava a Baal, estava se adorando a Jeová. Era isso que Acabe estava promovendo em seu reino, tá? É aí onde aparece, né, o profeta Elias, que é o mensageiro de Deus. Ele vai aparecer nesse cenário, vamos lá, e nesse cenário em que Elias aparece, nós vamos observar que é narrado inclusive por Tiago, no capítulo 5, versículo 17 da sua carta, da sua missiva, né? Então, Elias vai aparecer anunciando um período de seca, né, que é tratado aqui por Tiago, né? A seca vai se estabelecer e aí Elias vai se esconder aqui, ó, nesse pontinho vermelho, perto de Jericó, ali por aquelas áreas circunviança. Ele vai para um pequeno riachinho, um pequeno lugar de água chamado Querite, é o rio Querite, então, que chama ribeiro, porque é uma porção de água contínua ali, o nascedouro. Então ele vai para Querite e ele fica aqui e ele é alimentado. Deus traz a providência de alimento para ele nesse período de estiagem que vai durar praticamente 3 anos e meio, né? Elias, ele vai alternar, Deus vai alimentar ele por couvo, mas depois desse período ele recebe os cuidados de uma viúva, né? Ele também restaura aquela casa, que não é mais aqui dentro do perímetro de Israel, mas ele vai para a região de Tiro, ali Tiro, Sidom, que é a cidade de São Fenícia, né? De Sidom, que inclusive é terra de Jezabel, né? A terra ligada a Jezabel, as terras natal de Jezabel. Ele vai ali, restaura a vida da viúva, né? Promove o bem-estar dela, e depois nós observamos que quando ele sai dali, vai ocorrer algumas buscas em relação a ele, né? E Jezabel, ela, enquanto ele está ausente, ela está matando os profetas do Senhor, né? Houve uma matança intensa ali, mas tem um servo de Acabe chamado Obadias que vai guardar alguns, vai esconder alguns, né? E nesse esconderijo eles vão estar guardados da perseguição que está tendo ali aos devotos de Jeová, tá? Então se procura Elias e não se encontra, a busca é intensa. O profeta então resolve retornar a Israel e pedir uma audiência através de Obadias com Acabe, o que lhes é concedido, né? Acabe vai se encontrar com Elias, e quando o rei acusa Elias de perturbar Israel, a resposta vem de forma autêntica, né? E como Elias responde a Acabe que quem perturba Israel é ele e sua família, e vai dizer as motivações pelas quais ele perturba Israel, né? A perturbar Israel significa negligenciar os mandamentos de Deus, tá? E terem adorado a Baal, tá? Então Acabe vai convocar aí os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas de Azera, né? Sustentado por Jezabel. Olha, a crise estava grande, né? Não havia alimentação, mas o Estado tinha como prover e alimentava aí os profetas ligado a Jezabel, que profetizava em nome de Baal, né? Elias, de forma corajosa, confronta o povo com o fato de que não podiam estar vivenciando esse sincretismo religioso. Não podia ter um sincretismo. Jeová é Jeová, Baal é Baal. São deuses distintos, não é? Supremacia de Jeová, é como se Baal não existisse aqui, mas que não podíamos ter esse sincretismo religioso, tá? Então, agora, com esta convocação, Elias está diante agora desse episódio, ele está diante do Carmelo, tá? Então, eu escrevo aqui como o rei Acabe é um estrategista, mas Elias é um profeta de compromisso conservador. Ele vai estar conservando as palavras dos antepassados, né? Ele está conservando o que Deus orientou
que pudesse ser conservado. Então Elias vai para o episódio e ele vai ridicularizar, né, de forma muito sagaz os profetas que ali estão, tá? E por que ele vai fazer isso? Vai fazer isso devido ao esforço que eles estão aprendendo. Quando Elias diz, olha, fala mais alto, ele não está ouvindo, talvez esteja viajando, e o viajando aqui é fazendo as suas necessidades fisiológicas e que não pode ser atendido. É esse o termo que está colocado aqui, tá? E Elias vai fomentando que eles clamem, que eles peçam ao Deus dele, a Baal. Quem sabe ele vai estar respondendo. E em ato contínuo, Elias vai reparar o altar, né? Tá aqui as pedrinhas, tá? Que foram colocadas aqui em cima. Ele repara direitinho, ele prepara o holocausto. Além de preparar, ele joga água aqui, ele molha consideravelmente, e aí é água em abundância, não é uma água qualquer, é uma água que vai encharcar, né? O termo lá é encharcou o altar, tá? E tudo aquilo que está em seu derredor. Então, quando Elias vai se posicionar para invocar a Deus para que descesse e confirmasse a sua divindade. E quando Elias ora, Deus responde. Tá? Então vejam que agora, quando isso ocorre, há eu diria até uma matança, né? Uma matança de forma intensa dos profetas de Baal e de Azera. Eles foram mortos ali próximo ao riacho, ao rio, né? Porque a oferenda foi consumida a fogo. Aí todo o povo reconheceu a Deus e imediatamente os falsos profetas foram executados diante do riacho de Quizon. Tá? Depois que Elias obteve chuva por causa da sua oração, advertiu ao próprio Acabe que a chuva chegaria e desde logo poderia já ir embora. E ele percorreu uma distância de 24 quilômetros e interessante que Elias chega primeiro, é um bom corredor. Tá? Então está aí o episódio do Carmelo. Elias está contradizendo a Acabe e está mostrando ao povo que não pode se posicionar em um sincretismo religioso. Tá? Agora nós vamos para alguns encontros que Elias teve com Acabe, né? Inclusive o último, né? Na final é o encontro final de Elias com Acabe. Ele vai ocorrer no lugar da vinha de Nabote, tá? 1 Reis, capítulo 21, versículo de 1 a 29. Tá? Vai ocorrer ali. E nós observamos que, frustrado com a tentativa da compra da vinha, tá? O desapontamento de Acabe era visível, né? Era visível, não podia ser ocultado. Ele faz a revelação a Jezabel, sua esposa, e há um texto que diz que a violenta Jezabel, né, não demonstrava respeito por Israel e por menos também da sua lei. Ela não respeitava a nada, né? Então Acabe teve assim uma advertência de Elias por aquela ocasião, tá? Não deu ouvidos, né? E ficou preocupado, inclusive, quando Elias determinou como seria o seu fim. Tá? Então Acabe, inclusive, teve poucas oportunidades de desfrutar da possessão cobiçada, né? Antes de ter tido um encontro com Elias. Então, devido a essa grosseria injusta, a dinastia de Onri seria condenada, né, à destruição. Embora Acabe tivesse arrependido, o juízo foi suavizado somente por meio do adiamento da sua execução para depois da morte do rei. Tá? Acabe foi sucedido pelo seu filho Acasias, né, que reinou por aproximadamente um ano. Tá? E duas coisas devem ser relembradas aqui acerca das suas relações exteriores.
não somente Acasias foi mal sucedido em suas reivindicações sobre Moabe, para que viesse, né, a pertencer à dinastia de Onri, como também suas expedições naval em conjunto com Josafá, lá no Golfo de Acaba, né, também terminou em fracasso a outra investida, tá? Nessa ocasião, né, na ocasião de uma queda que Acasias sofreu, caiu de um alto aí e de repente ficou sobre a cama, né? Ele ignorou a existência do profeta Elias e invocou mensageiros que iam consultar Baal-zebub, que é o deus de Ecrom, né? Então Elias interceptou esses mensageiros, né? E com a solene advertência disse: olha, não adianta, ele não vai se recuperar, né? O profeta também foi introduzido diretamente na presença do rei, né? O Elias foi até o rei, tal como fizeram no caso do pai, né? O Acabe. Ele advertiu pessoalmente a Acasias que o juízo divino lhe sobreviria, né? Porque ele prestara honra a deuses pagãos, ignorando o Deus de Israel. Então talvez essa tenha sido a última vez em que Elias compareceu à presença de um rei, né? Porque não se faz mais menção alguma e nem associação da presença de Elias com Joarão, o rei de Israel, né? E daí sucede agora o episódio de Elias e Eliseu. É o que vai trazer aqui o fechamento da nossa lição, né? Onde tem por conclusão a sequidão espiritual, né? Diz que sempre que alguém se torna um quanto mais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece. A sequidão espiritual, o pior é que não somente a apóstata sofre as consequências disso, mas também todas as pessoas que dependem dele. Então, 1 Reis 17 e versículo 1, que é o fechamento aqui da nossa lição bíblica, ok? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos e vamos aguardar os nossos próximos encontros. Deus abençoe a todos.